Então, mais uma vez, formalmente, boa tarde. Essa TPC está sendo gravada para que nós tenhamos mais uma fonte de registro, possamos consultar posteriormente. É importante, então, professores, que vocês se manifestem aí no chat, né, com essa autorização, para que nós não tenhamos nenhum problema, ok? É uma TPC pensada, planejada, com muito cuidado, né, com muito carinho, com muito esforço pedagógico também, para que a gente possa, nesta tarde, discutir as questões que são questões urgentes na escola, e especialmente a questão do ensino médio e tudo que versa os itinerários formativos. Eu sou Marinete, CCNP de Biologia, e imagino que já nos conheçamos, né? Mas gostaria também de passar a palavra para as minhas colegas da área de Ciências da Natureza, para que elas pudessem cumprimentá-los. Passo a palavra. Boa tarde a todos. Me ouvem, Má? Sim, perfeitamente. Eu pergunto porque, como eu estou apresentando a tela, eu não consigo vê-los, né? É um prazer estar com vocês, professores, meus colegas de trabalho, nessa tarde, onde a gente vai poder discutir algumas questões sobre uma nova política pública que está sendo implementada, né, na rede. Que nós possamos construir esse conhecimento juntos, sempre nos colocando à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam aparecer, e se a gente não souber a resposta, a gente corre atrás todo mundo junto. Passo a palavra. Boa tarde a todos, sou Fabiana, PCNP de Ciências, é um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Cumprimento todos os meus colegas, os professores. Tenho certeza que será uma tarde muito produtiva com essa temática tão importante, né, construindo os itinerários formativos, um novo ensino médio, essa proposta tão interessante e inovadora para os nossos alunos, para as nossas escolas. Tenho certeza que será bem produtivo. Muito obrigada. Se você puder, por gentileza, Lu, apresentar o próximo slide. Nós somos a equipe de Ciências da Natureza, a equipe que acabou de cumprimentá-los, mas também somos uma equipe enquanto diretoria de ensino, enquanto núcleo pedagógico, enquanto uma equipe que tem se debruçado a pensar especificamente as questões do ensino médio. Essa equipe é uma equipe que tem trabalhado muito, que tem aprendido e tem produzido conhecimento de uma maneira muito interessante. Ela é composta pela supervisora Ângela, pelo PCNP de História, o Gelson, pela PCNP de Língua Portuguesa, a Aide, por mim, Marinete, que sou a PCNP de Biologia, pelo Robson, que é o PCNP de Matemática, pela Rogata, que é a PCNP de Educação Especial, e ela é também articulada com professores que representam componentes curriculares. Quando nós falamos em Ciências da Natureza, nós temos também a oportunidade de contar com a professora Fernanda, que é professora de Biologia da Escola Edido Couto Rosa, a professora Carla, que é professora de Química da Escola Carlindo Reis, e a professora Kátia, que é professora da Escola Mário Manuel. E hoje nós temos também o privilégio de ter membros dessa equipe que somam conosco nesta TPC. Queria, então, passar a palavra para esses membros da equipe que pensaram esta formação, que vem pensando esse processo, esse percurso formativo para compreendermos melhor esse novo ensino médio. Eu passo a palavra, então, para a supervisora Ângela. Olá a todos. Depois de nos apresentarmos, não sei se todos me conhecem pessoalmente, mas porque, como dissemos anteriormente, brincando, tem uma galera bem novinha aí, né? Nós ficamos contentes, porque sinal que vocês têm todo ainda o gás, né, a energia, como vocês têm se mostrado
bastante competentes, corajosos, vencedores de estar frente a nossas escolas. Deixando claro que a ação de hoje, assim como a do dia 29, que foi numa segunda, elas são específicas da nossa diretoria, tá? Por que eu estou colocando isso? As formações que nós tivemos sobre a implementação do novo currículo, ela virá da EFAP para todo o público-alvo, inclusive para os professores. Já teve para PC, diretor, supervisor, e só que eles entendem que por assistir às lives ou seminários que foram disponibilizados desde 2020, vocês já estejam preparados para o foco da nossa formação de hoje, que é a construção do itinerário formativo. E nós, e por experiência de colocando em prática aquilo que nós vamos pregar, que é o mão na massa, os PCNPs colocaram a mão na massa para fazer essa atividade e sentiram que não seria tão simples quanto aquilo que você já tem propriedade. Então, nós pensamos, nada mais justo do que termos um encontro, né? Na verdade, um encontro para que nós possamos, inclusive, tirar as dúvidas. Só que nós pensamos numa formação que, de repente, mesmo que alguém não esteja tão familiarizado, que hoje seja possível, né, ter contato com os novos conceitos que vão permear toda essa implementação, de quando falarmos de alguns termos, vocês já estejam, né, tendo a referência semântica dessa palavra, saibam do que nós estamos falando, e que é mais um desafio para toda a rede, mais um desafio aqui para a nossa diretoria. Estamos, eu particularmente, como sua única supervisora responsável, junto aos demais, estou, de fato, de verdade, muito feliz com as ações que nós temos realizado, que estão indo além daquilo que está sendo proposto, com a única preocupação de nos colocarmos no lugar de vocês e pensarmos em hoje dar mais condições para que vocês possam ser inseridos nesse movimento que hoje está gritando pela reforma, pela mudança, que é o ensino médio. Nós temos um número muito grande de evasão, e nós temos evasão, infelizmente, não só por razões de trabalho, mas principalmente de interesse, ou seja, de falta de interesse, desinteresse por essa escola que estava sendo apresentada, que não estava trazendo nenhum significado para os nossos estudantes. E você sabe que o jovem, ele é apaixonado, ele está no momento em que ele tem que fazer aquilo que ele gosta. Isso é do ser humano, mas do jovem é uma marca ainda maior. E como tudo novo nos causa espanto e resistência, eu pediria que vocês tivessem maior tranquilidade em hoje estar ouvindo, vocês verão que vocês vão sair daqui amparados quanto as referências, as fontes onde vocês podem beber, para que vocês cada vez mais se apropriem dessa nova implementação. Há mudanças de olhar, de foco, mas continuamos tendo o nosso aluno como a nossa razão maior, e é por isso que nós estamos aqui. Que vocês tenham uma tarde bastante proveitosa. Da nossa parte, a gente fez o máximo que nós temos, mas também estamos aprendendo muito, então toda a contribuição é válida, tá? Aquilo que pode nos ajudar a melhorar também, mas saibam que não foi nada assim que veio totalmente pronto, que só está sendo replicado, tá? Repassado tal qual. Não, nós estudamos muito, preparamos muito, e se muito ainda é pouco, nós vamos estudar mais. Então, uma boa tarde para todos, passo a palavra. Muito obrigada, supervisora. Muito obrigada, né, supervisora Ângela. Gostaria de chamar também os outros colegas para que se apresentassem, né? Luciana. Oi? Desculpa, eu esqueci de acrescentar algo que também está dentro da expectativa dos professores. Coloco de antemão para vocês de que a questão
atribuição de aulas, né? De faltarem aulas, então, por ter um aprofundamento curricular. E como vocês já se debruçaram, eu acredito muito, sobre o material, estão aí em busca já do novo, mas eu quero acrescentar para vocês o seguinte: os alunos terão que escolher o itinerário, tá? Não vai ser opcional. A gente pode amenizar, mas vai ser obrigatório ele escolher o itinerário que ele queira seguir, né? No mínimo. E nesse itinerário, nós temos uma oferta de 10 itinerários propedêuticos, ou seja, aqueles que darão condições para eles terem vai ser um aprofundamento dentro das próprias áreas do conhecimento para ele prosseguir estudos. Então, vejam, 10 itinerários nós temos para oferecer. Então, conforme for diminuindo a carga horária, lá na parte da formação geral básica, que é essa divisão que vocês vão ver, né? Então, conforme vai diminuindo lá, vai aumentando aqui no itinerário, entenderam? Porque são os professores que tenham essas formações que ministrarão essas aulas do aprofundamento curricular. A única exceção é se ele escolher o técnico profissional. Então, por enquanto, nós temos, aí é o novo TEC, que dará conta com contratação de outros professores. Nos demais itinerários, todos nós vamos contar com os nossos próprios professores da rede, ok? Só para vocês, eu sei que foi uma questão bastante levantada por todos. Passa a palavra, obrigada. Obrigada, Ângela. Gostaria de chamar as nossos colegas da equipe também, que estão presentes na sala, para poderem, né, dar um oizinho. Boa tarde, meu nome é Ide, para quem não me conhece, eu sou eu faço parte da área de linguagem, sou de língua portuguesa, do ensino médio, né, e agradeço demais a equipe de Ciências da Natureza de ter me convidado, faço parte desse novo ensino médio também, e juntamente com vocês, estou aprendendo muito também, tá? Agradeço o convite das meninas. E passo a palavra. Boa tarde, eu sou a Rogata, PCNP de Educação Especial, né, faço parte da equipe do Novo Ensino Médio também, e agradeço muito, né, o convite das colegas para poder estar participando, né, e contribuindo de alguma forma com o plantão. Passo a palavra. Obrigada, Rô, obrigada, Ide. É sempre um prazer ter vocês nas nossas reuniões, que sempre muito contribuem para o enriquecimento, né? Bom, o objetivo da nossa ATPC hoje é realizar um plantão de dúvidas para a elaboração do formulário dos itinerários formativos. Essa ATPC, ela já aconteceu num primeiro período, né, da manhã, das 10 às 11h30, e agora nós estamos num segundo tempo, das 16h30, que vai até às 18 horas. É bom a gente lembrar que foi disponibilizado, né, um vídeo introdutório, para saber sobre o que a gente está falando, e de que maneira que essa temática ia ser abordada. Caso alguém não tenha conseguido assistir o vídeo, fica a sugestão de que façam esse acompanhamento, porque é muito importante, nesse momento de implementação do novo ensino médio, que nós tenhamos aí um leque de informações para poder construir aí o nosso conhecimento sobre a temática. Onde que a gente encontra todos esses materiais do ensino médio? Onde a gente encontra? No site da EFAP, né, lá na aba do Currículo Paulista, tem todo esse material. Nas nossas ATPCs de Ciências da Natureza, né, assim como eu, a Marinete, a Fabiana, a gente sempre disponibiliza nos slides que ficam lá no site do Núcleo Pedagógico, os links, né, dos materiais,
ou nas referências, os slides, a gente sempre acaba disponibilizando. É o mesmo site, está tudo lá. Há também um link de perguntas e respostas, né, onde foram colocadas as dúvidas referentes à temática, as principais dúvidas, né, porque dúvidas sempre, nós sempre teremos, mas as principais dúvidas foram colocadas nesse material aí, onde também está linkado. E a equipe do Novo Ensino Médio, que foi apresentada anteriormente, criou um Padlet, onde essas informações ficaram todas alocadas num só local. Eu vou abrir aqui, para vocês darem uma olhadinha de como está a carinha dele. Está aparecendo aí, Mano? Sim, sim, Lu, está. Então, tá. Então, nós temos aqui os materiais da formação, né, nessa primeira coluna, né, da formação inicial, lá que teve, sobre o currículo do ensino médio, que começou lá atrás, o seminário que aconteceu para os professores e para os diretores também e vice-diretores, aqui a formação no centro de mídias que houve para os professores do projeto de vida, e todo o material que sempre é disponibilizado lá no CMSP. O material aqui, do que está sendo discutido, do que está sendo trabalhado, nesses 3 dias de ATPC, a reunião de segunda-feira, as ATPCs que aconteceram na terça, ontem, e posteriormente será inserido também o vídeo da nossa reunião. As ATPCs por áreas que foram ministradas pelo Centro de Mídias, assim como as transmissões que aconteceram lá no canal Gestão, sobre os itinerários formativos. Aqui também as lives, que acontecem sempre às quartas-feiras, das 13 às 14, se não me engano, das 14 às 15, sempre às quartas-feiras acontece uma live sobre o novo ensino médio. Então, aqui o pessoal já organizou essas lives num lugar só. Os formulários, que é um dos objetivos da nossa TPC hoje, né, a elaboração desse itinerário formativo, que deve ser inserido num formulário Google Forms, né, um Google Docs, que será enviado lá para a secretaria, e também tem um formulário de escuta com estudantes, mas esse é para depois. Nesse momento, a gente precisa se concentrar nesse formulário do itinerário formativo. A comissão, né, a equipe que faz parte do novo ensino médio na diretoria de ensino. Não significa que somente essa equipe seja responsável, na verdade, todos nós somos responsáveis, né? E o PCNP Robson, de matemática do ensino médio, sugeriu aqui um vídeo sobre o novo ensino médio, que está disponível também para que vocês possam assistir em momento oportuno. Eu vou pedir que as meninas, por favor, coloquem o endereço do Padlet no chat da reunião, e daí vocês entram no momento que for mais adequado para vocês poderem conhecer esse material. Bom, a gente está falando de itinerários formativos, vamos dar uma relembrada, então, apesar de ter visto nas lives e nas formações que aconteceram, tanto nos momentos de ATPC quanto nos seminários, essa fala ela vem sendo recorrente, do que são esses itinerários formativos, né? São cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino que possibilitam ao estudante escolher conforme seu interesse para aprofundar seus conhecimentos e se preparar ao prosseguimento de estudos ou ao mundo do trabalho em uma ou mais áreas de conhecimento ou na formação técnica e profissional. Além disso, né, a gente pergunta, qual é a importância desse aprofundamento curricular? Como a Ângela falou ali na abertura, né, uma demanda da rede, essa nova mudança, né, esse novo ensino médio, para quê, né? Qual a importância disso tudo? A expansão dos aprendizados na formação geral básica, a ampliação dos conhecimentos articulados com temas contemporâneos, de acordo com os interesses dos estudantes.
Eu comentei que ali no Padlet havia uma live, né? Uma live não, né? Foi uma reunião com os professores de projeto de vida, né? Relacionados ao novo ensino médio. Então, a gente começa aqui a entender qual a importância, né? Do projeto de vida para que a gente crie esses itinerários formativos, né? Se a gente está falando de interesse dos estudantes, obviamente, a gente não pode deixar de pensar aí no projeto de vida. A importância também da exploração dos potenciais e das vocações dos estudantes, e o estudante vai construir a sua trajetória com maior tempo dedicado aos conteúdos escolhidos em consonância com o seu projeto de vida, como eu falei anteriormente. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que está tudo interligado, né? Tudo vai fazer sentido junto. Má, por favor, passo a palavra. Obrigada, Lu. A gente, então, dá continuidade, pensando um pouco nessas reflexões que já foram feitas, e agora, olhando de uma maneira um pouco mais próxima para um quadro que mostra a possibilidade das seis unidades curriculares. Lembro a vocês que a nossa proposta é que possamos fazer aí uma conversa, né? Então, fiquem absolutamente à vontade para trazer as suas percepções, trazer as suas contribuições, abram o microfone, manifestem-se pelo chat, a Fabi está aqui nos ajudando, né, nessa questão também. Então, por favor, podem contribuir o momento em que achar oportuno. Então, quando a Luciana resgata essa definição do que é esse itinerário formativo, a gente se debruça com uma questão para entender como é que eles serão distribuídos. É muito importante que nós já tenhamos clareza de que esse processo do novo ensino médio, ele já começou. Às vezes a gente tem a impressão de que vai começar o ano que vem, de que as coisas ainda vão acontecer, mas as coisas estão em processo. Quando eu olho para esse quadro e entendo aqui que na primeira série, tanto no primeiro e no segundo semestre, eu ainda não tenho uma unidade curricular, é porque é esse o momento em que o estudante está se preparando para essa escolha. Que escolha? A escolha do itinerário formativo que ele pretende, então, seguir. A escolha desse itinerário que vai, de uma forma um pouco mais próxima, conversar, trazer aquilo que ele pensa. Então, se esses itinerários são esse conjunto de unidades curriculares que a rede, que a escola vai ofertar, de acordo com o interesse que esse aluno tem, é agora, exatamente agora, nesta primeira série, em que ele começa a pensar nisso. Na segunda série, nós temos 2 unidades curriculares, uma no primeiro e outra no segundo semestre. E na terceira série, nós temos, então, mais 4 unidades curriculares, mais 4 oportunidades de aprofundamento. E durante essa nossa conversa, nós vamos percebendo exatamente, materializando um pouco o que são essas unidades curriculares e como é que elas se constituem. Vamos seguir, por favor? Nós recebemos um desafio, né, possível, sim, que vai demandar estudo, que vai demandar idas e vindas, que vai demandar uma articulação, mas que é um exercício muito importante, que é o preenchimento de um formulário. Mas é muito mais do que o preenchimento de um formulário. É uma oportunidade de estudo entre a área, para que nós possamos pensar em algumas questões pedagógicas que serão constituídas na escola. Na verdade, é uma ação pedagógica, que é da escola, que tem o foco no ensino médio, mas que envolve todo um grupo que precisa se articular, entendendo que esse menino que lá está é aluno da escola, é de nossa responsabilidade. Talvez eu, professora do ensino médio, converse, esteja diretamente ligada com ele, mas ele é nosso aluno. E esse formulário, então, ele traz algumas questões que precisam ser entendidas até para que a gente possa construir esse itinerário de uma maneira um pouco mais confortável. Mesmo assim,
com muitos questionamentos, com muitas descobertas, e por que não dizer, com muitas dúvidas que serão sanadas e outras tantas que aparecerão. Queria muito contar com a ajuda da Aide, que é uma especialista em tantas temáticas, né? Mas é alguém que conseguiu traduzir isso com uma clareza, com uma sutileza, e que nos ajudou também, enquanto PCNPs, nesse processo. Então, esse formulário traz alguns itens, e eu convido a você, minha querida Aide, para que possa conversar conosco um pouquinho que itens são esses e o que é que exige cada um desses itens. Passo a palavra. Obrigada, Marinete. Pessoal, boa tarde. Então, a primeira coisa que nós vamos, na hora de olhar para esse formulário, prestar bem atenção no projeto de vida dos nossos alunos, o que é que o meu contexto, o que o chão da escola, qual é o aprofundamento curricular que vai ser a cara da minha escola, tá certo? Então, vocês vão ofertar aos alunos esses aprofundamentos. A primeira coisa é o título, só que esse título ele tem que ser atrativo, ele tem que fazer com que o aluno, o estudante, ele tenha vontade de ler a ementa, e que tenha nesse título alguma especificidade da formação que ele quer, do que ele vai se aprofundar. Então, o título é muito importante, é o nome do aprofundamento curricular, mas tem que levar o aluno à leitura da ementa, tá certo? Depois, você vai fazer a descrição do teu itinerário formativo. Aí, nesse campo, você vai fazer uma descrição sucinta, mas que responda o que vai conter no seu aprofundamento curricular, o que vai ser abordado ali. Na justificativa, você vai dizer o porquê que esse tema é importante, por que essa temática é importante para ser desenvolvida na minha escola, tá? Então, você tem que justificar, essa justificativa não precisa ser muito longa, mas tem que ser clara e objetiva. Quanto ao perfil do egresso, você vai dizer qual é o perfil do nosso aluno, do seu aluno, quando ele sair do ensino médio, para o futuro. Então, ele vai sair do ensino médio apto para a vida acadêmica, que é uma escolha que ele vai continuar estudando a propósito do design, da publicidade, e assim vai, do que você ofertou, ou ele vai para o mundo de trabalho, tá? Então, quais são essas características, né? Essa capacidade dele, assim que ele sair do ensino médio. Qual é o perfil dele? Aqui, você vai escrever isso aqui. Quanto às competências gerais, elas são aquelas que constam no currículo paulista, que são da base também, mas você vai tomar como base o nosso currículo, que ela já está selecionada ali, tá? Então, as competências gerais, são aquelas contempladas no nosso currículo. Já a da formação básica, que é a seguinte, ela é da área do conhecimento. Aí você vai colocar da área de ciências da natureza, já são as especificidades, tá? Os objetivos de desenvolvimento sustentáveis, Marinete vai trazer para nós, especificando cada um, que eu sei que é a especialidade dela e de vocês, da área de ciências da natureza. Quanto aos temas contemporâneos transversais, nós temos também, já estão lá no Padlet, aquele que a Luciana apresentou para vocês, a Marinete vai até falar a página em que ele está. Então, gente, todas essas partes, vocês terão os documentos lá no Padlet, que auxiliarão vocês a responderem cada parte, e essa discussão, com certeza, será na área, não no componente curricular só. Espero ter ajudado, Marinete.
Sempre, Dê. Ajudou e Dê, ajudou muito. Oi, alguém levantou a mão quem? para falar, eu vi no chat. Quem levantou a mão? A pessoa pode abrir o microfone, então. Né? Pode falar. Bom, professores, nós continuamos, né, com o diálogo aberto, então se alguém levantou a mão ou se manifestou no chat, ou se quiser abrir o microfone, por favor, fiquem absolutamente à vontade, né? Acho que alguém tinha se manifestado, foi isso que a Ângela percebeu, então, por favor, fique à vontade para contribuir no momento que achar oportuno, ok? Bem, e daí então nos trouxe algumas etapas, né, para essa construção, algumas questões que são fundamentais estarem presentes na construção desse itinerário formativo. Mas tem mais algumas questões que completam tudo o que a ID acabou de nos apresentar. Lu, você pode apresentar o próximo, por favor? Posso continuar, Mari? Por gentileza, ID. Eu sempre esqueço dessa segunda parte, que é a continuidade da primeira, tá? Então, nessa elaboração, a mesma coisa. Eu tenho cada unidade curricular, elas também vão ter um título coerente com o nome do aprofundamento, tá? Então, suponhamos, se o meu título lá da primeira tela, da anterior, que nós mostramos, tem lá publicidade, exemplo, tá? Eu posso ter aqui no meu itinerário, na minha unidade curricular 1, o designer, né? Alguma coisa que eu vá trabalhar com designer, que tem a ver com o meu título, que pode ser publicidade, tá? Então, aí eu vou fazer a descrição de o que é essa unidade. Em cima de designer, por exemplo, eu vou descrever sucintamente, bem claro, e colocar aqui os conteúdos, tá? Que são os objetos de conhecimento, mas vejam que aqui é importante que sejam incluídos componentes, tá? Então, vai lá, ciências, biologia, todos os componentes devem entrar aqui. Quer dizer, todos, se eles forem requeridos aqui, nessa unidade curricular 1. Então, como em língua portuguesa, às vezes entra só língua portuguesa e arte, ou entra língua portuguesa e língua inglesa, tá? A mesma coisa pode acontecer com vocês também. Então, tal como foi feito anteriormente, lá no título, na descrição, justificativa, aquela primeira parte, ela tem que dialogar com essa, tá? Então, é uma sequência com as unidades curriculares também, tá certo? Passo a palavra. ID, muito obrigado pelas preciosas contribuições, viu? Como sempre, é muito bom ouvir você e esclarece, ajuda a ampliar o nosso entendimento. Vamos para o próximo slide, por favor? Para vocês virem, é a Andréia que levantou a mão. É a Andréia aqui, ó, tá com a mãozinha levantada. Pode abrir o microfone, Andréia, e perguntar. Eu tenho uma dúvida. Faz muito tempo que eu estou fora da rede, entrei agora. E aí eu queria saber se todos os professores vão preencher esse formulário do itinerário formativo, fazendo o diagnóstico de cada escola para propor para os segundos e terceiros anos. Por exemplo, eu só tenho aula nos primeiros anos. Como ele vai ser aplicado no segundo e terceiro? Eu, como professora do primeiro ano, devo fazer esse diagnóstico e propor essa parte de aprofundamento? Ok, professora Andréia, queria primeiro dizer que você chega no melhor momento. Estava fora da rede, seja bem-vinda, esta é a melhor hora. Que bom que você está aqui pensando, discutindo, contribuindo para essa construção.
E aí vou tentar responder a sua pergunta e peço também a contribuição dos colegas. Então, professora, você tem aula apenas na primeira série, mas, como eu disse, essa precisa ser uma ação pedagógica da escola. Não é responsabilidade apenas sua e dos seus colegas que atuam diretamente na primeira série. É muito importante que a construção desse formulário, desse itinerário, melhor dizendo, desse percurso formativo, desse caminho que esse menino vai trilhar ao longo do ensino médio, ele seja construído a várias mãos. É muito importante que você conte com os seus pares para que se pense junto. Mesmo porque, professora, hoje você é professora da primeira série. Ano que vem, pode ser que um colega seu, que hoje não atua no ensino médio, venha a atuar. Quando nós falamos em ciências e biologia, por exemplo, nós, que somos professores de biologia, somos também professores de ciências. Nem todo professor de ciências é professor de biologia, mas todo professor de biologia é professor de ciências. Então, eu tenho a possibilidade de hoje estar, amanhã não estar. E mesmo que eu não esteja atuando diretamente no ensino médio, esse é nosso aluno. Nós estamos pedindo para que o foco sejam vocês, professores da primeira série, mas é muito importante que tenha, sim, a contribuição do todo. E aí, o que você precisa fazer é, a partir desse contexto, dessa articulação, desse diálogo que a Aide tão bem falou, voltar para o projeto de vida dos alunos, porque o itinerário será uma resposta, ou melhor, uma possibilidade a partir do projeto de vida dos alunos. De repente, eu acho que seria muito interessante nós discutirmos as questões de mutação, de genética, mesmo porque eu sou especialista, eu acho que o tema é super empolgante. Opa, não sou eu. Isso é o projeto de vida, isso faz parte do projeto de vida dos meus alunos, da minha comunidade, do meu contexto, do lugar em que essa escola está inserida? Sim. Se faz, ótimo. Se não faz, então isso não cabe, porque essa construção precisa ser uma resposta ao que eles apontaram. É o projeto de vida dos alunos, é o exercício da autonomia e do protagonismo juvenil. Mas entendo, professora, que ao longo da nossa conversa nós teremos mais elementos para que essa dúvida seja melhor esclarecida. E se não for, por favor, fique à vontade e torne a contribuir conosco. Colegas, é isso mesmo? Colegas PCNP, supervisora? Sim, Mari, acredito que é isso mesmo. Mari? Oi, Lilian. Eu posso fazer uma pequena contribuição? Sim, Lilian. Pode sim. Antes da professora Lilian falar... Não, eu estou sendo ouvida? Sim, está. Antes de você falar, Lilian, eu queria só te apresentar para o grupo e dizer que é muito bom ter você, o seu trabalho, a sua competência, somando a nós no núcleo pedagógico. A professora Lilian é professora coordenadora do núcleo pedagógico, da disciplina de língua portuguesa, anos finais, e recentemente chegou para somar o nosso time. Então, Lilian, bem-vinda e, por favor, a palavra é sua. Obrigada, Marinete. Eu não me apresentei no início, que eu acabei entrando um pouquinho depois, mas só com relação à pergunta da professora, eu acho que é bastante importante os professores que estão dando aula para essa primeira série ter um olhar muito especial para esse aluno, porque é esse aluno que vai receber essa opção, é esse aluno que vai fazer a escolha do itinerário. Então, não só a questão de toda a contribuição de toda a escola, mas é justamente esse aluno da primeira série que vai começar a trilhar este caminho na segunda série. Então, quando os professores da primeira série eles têm esse contato, esse trato, né, esse tato com esse aluno, ele vai conseguir ter ele é o privilegiado em saber qual é o projeto de vida desse aluno, o que esse aluno gosta de fazer, quais são os interesses dele. Então, eu acho que é bastante pertinente o olhar, a perspectiva deste professor. Eu acho que é muito válida. Só para completar aí a sua resposta. Perfeito, Lilian. Excelentes observações.
Nós, então, vamos dar continuidade, lembrando que tudo isso vai ser, de alguma forma, sintetizado inicialmente, porque essa é só uma ação, inicialmente em um formulário, que é aquele que a Luciana falou no início. É um formulário que é intitulado Seminário Novo Ensino Médio Professores, e que nós temos até o dia 12 para responder. Então, nós temos, até o dia 12, uma necessidade de nos debruçarmos sobre o que é esse formulário para tentar pensar nessas etapas que a ID falou e desenhar uma possibilidade de itinerário formativo, que não é exatamente o itinerário que vai ser aplicado, é um itinerário que, sim, vai ser enviado para a Secretaria de Estado da Educação, para que a gente tenha a possibilidade de montar um cardápio, um conjunto de possibilidades que podem ou não servir de inspiração, porque o verdadeiro itinerário vai ser aquele itinerário que vai responder, que vai ao encontro das demandas dos meus meninos lá no chão da escola, do sonho deles, das perspectivas deles, dos anseios, das faltas. Então, esse itinerário tem que ser, como a Lília também trouxe, algo que seja pertinente ao contexto desses meninos. Ok? Vamos, então, avançando mais um pouquinho. E agora a nossa proposta é tentar pensar no que a ID falou e em uma construção. Até para que a gente faça essa articulação e verifique até que ponto é possível ou não esse diálogo. E aí, professores, queria deixá-los absolutamente à vontade para que a gente entenda que esse itinerário não é um exemplo, não é um modelo, é apenas um exercício que nós, professores da Ciências da Natureza, fizemos com uma contribuição de outros colegas e que dá a você a oportunidade de dizer, nossa, achei muito legal. Ou então dizer, nossa, não tem nada a ver com a minha realidade. Jamais faria isso. Acho que esse título não se adequa. Acho que não há muita articulação. Então, entenda esta possibilidade, entenda a socialização desse itinerário na concretude desta possibilidade de você também interagir e pensar como é que você faria a partir dessa conversa. Então, como a supervisora Ângela trouxe, nós construímos um itinerário formativo. E já adianto a vocês que não foi possível fazê-lo sem a leitura, sem o estudo, sem nos debruçarmos ao currículo, aos documentos, à BNCC, porque a ideia não é fazer mais um preenchimento, entregar mais um papel. A ideia é fazer disso realmente um momento de estudo pensando nessa realidade. Então, vamos lá. Então, nós pensamos no itinerário e o título que nós demos a ele foi assim, água de mais ou H2O de menos. Esse foi o título do nosso itinerário. E a ID também nos apresentou a descrição do título, dizendo que é algo que talvez pudesse trazer mais elementos do que simplesmente um nome. E aí queria ouvir vocês. O que vocês acham desse título? Com a maior sinceridade possível. Será que ele é confuso? Será que ele é sugestivo? Será que ele dá possibilidades de pensar? Será que ele traz a dualidade? Será que ele traz o questionamento? Será que ele traz uma amplitude? Queria ouvir vocês no chat, abrindo o microfone, e queria também convidar a professora Lilian, né, que falou agora conosco. A professora Lilian é da área de linguagens. Queria que você dividisse conosco, professora, qual é a sua impressão desse título? Bom, Marinete, a primeira impressão que eu tenho é de que nós temos aí duas temáticas a serem exploradas, né? Então, se a gente for falar no dialeto do professor, né, a gente já observa dois componentes curriculares, eu já vejo a questão da biologia, no que se refere à água como um recurso natural, como algo do qual a gente precisa para sobreviver, né? E, ao mesmo tempo, eu também vejo o componente de química, quando você se refere ao H2O, né? Ao símbolo desse componente químico, né? E de acordo com aquilo que a ID explicou ali no início, eu acho que esse título ele é bastante pertinente, porque ele nos causa estranhamento
ao mesmo tempo que eu olho esses dois componentes, eu não sei bem se é isso, eu não sei bem o que ele quer me dizer. E isso não quer dizer que o título está incompleto, mas ele me convida a ler a descrição. Né? Então, eu achei um título muitíssimo criativo, muito pertinente, e que pode levar o aluno a se aprofundar. Falar, deixa eu ver o que é isso, vamos ver o que esse itinerário vai me oferecer. Então, esse estranhamento, ele é muito importante, né? No sentido de instigar a curiosidade. Que legal, professora Lilian, muito obrigada. Então, percebam que, como eu disse, não que isso seja modelo, mas eu preciso pensar nisso que a Lilian falou. Será que será que esse título, ou o título que eu penso para o meu itinerário, é um título que talvez convide meu aluno a pensar água de mais ou água de menos? Não é uma afirmação, é uma pergunta, mas como assim, de mais ou de menos, em que lugar? Será que em todos os lugares a água sobra? Será que falta? Eu abro a minha torneira e está tranquilo. Então, tudo bem? Será que tudo bem? Água e H2O, será que não são a mesma coisa? Que H2O é esse? É o H2O da garrafinha que a gente bebe? Ou será que é o símbolo da água? Ou seja, é a possibilidade de, já no título, pensar em algumas questões que podem contribuir com todo esse processo. E aí queria também que vocês se manifestassem aqui pelo chat. Vocês entendem que talvez esse fosse um título sugestivo? Será que você, professor, que me ouve agora, teria curiosidade para ler, de repente, um encarte, participar de uma oficina, participar de uma palestra que trouxesse um título parecido com esse? A participação de vocês é sempre muito importante. Caminhemos, então, para o próximo slide. E lá no próximo slide, nós vamos lembrar de mais uma questão que a Aide falou. A Aide disse que eu preciso descrever, eu preciso contar o que é que vai ser apresentado, o que vai ser discutido, né, nesse itinerário. E aí não vou ler para vocês, até por uma questão de otimizar o tempo e tentar aproveitá-lo para interação, mas nessa descrição, por exemplo, nós pensamos em trabalhar a relação da manutenção da vida com o meio ambiente, com a educação ambiental, com a saúde, com a ciência, com a tecnologia, principalmente pensando em questões que favoreçam uma educação holística, integral, né? E as implicações que isso vai trazer para o desenvolvimento global, para a articulação do cognitivo, do socioemocional, sempre pensando nos princípios da justiça, da ética e também da cidadania. Então, o que vai ser apresentado? A relação entre a manutenção da vida, a ciência e a tecnologia, especificamente. Próximo slide. Justificativa. E o que é justificativa? Ide também nos explicou, mas de maneira muito resumida, a gente lembra que a justificativa é o porquê. O porquê desse itinerário. Né? Eu tenho um objetivo, eu quero atingir alguma coisa, então eu preciso pensar para que fazê-lo, mas por quê? O que me motiva a construção, a vivência desse itinerário? Nós começamos a pensar em questões que já vêm sendo discutidas há algum tempo, que são os 4 pilares da educação, que hoje, mais do que nunca, entendo fazem muito sentido. E junto com tudo isso, toda uma outra articulação. Mas para falar de 4 pilares da educação, eu não posso perder a oportunidade de ouvir uma pessoa que tem domínio, que tem excelência nesta e em outras questões também, e que sempre nos ensina muito, né? Sempre nos possibilita pensar quando temos o privilégio de ouvi-la. Então, Ogata, queria te convidar para você conversar um pouquinho conosco e falar dessa articulação, dessa importância desses 4 pilares da educação. A palavra é sua, Ogata. Oi, boa tarde, todos estão me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok, então vamos lá. Bom, pensar na importância dos 4 pilares da educação, né? De repente pode ser um discurso um pouco teórico, né? Mas eu creio que nesse momento do novo ensino médio, em que estamos montando esses itinerários formativos, um olhar para o aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser,
atrelando as competências que os acompanham, eu acho que pode ser assim um norte, um direcionamento, né? Até para verificar a questão se a descrição, a justificativa, o perfil do aluno, se realmente, né, eu vou atingir aquilo que eu quero. Né? Então, pensa assim, quando nós falamos em aprender a aprender, nós estamos atrelando a competência cognitiva do aluno. Né? Competência cognitiva, né? Aprender a aprender, aprender a conhecer, conhecimento. Sabemos que, por meio da psicologia, os alunos aprendem através dos canais visuais, auditivos e sinestésicos. A maioria, né, das pessoas segue um padrão mais visual. Aí nós temos uma parcela mais auditiva e uma parcela mais sinestésica. Aquele aluno que não tem paciência, tem muita dificuldade, né? Ele até lê, mas ele dispersa facilmente, mas ele é de aprender pelo movimento. Né? Então, vejam bem, esse aluno, quando eu penso no aprender a fazer e vou atrelando isso à competência procedimental, eu estou valorizando esse aspecto procedimental dele. Pensando, né, no aprender a conviver, nós estamos trabalhando com a competência social. O que será, né, que esse aluno, ao estar, né, quando estamos montando o itinerário formativo, o que será que esse aluno vai aprender, que vai viabilizar, né, o exercício da sua cidadania, tanto no mercado de trabalho, quanto no aspecto propedêutico, né, em relação à continuidade dos estudos. Por que essa competência social do aprender a conviver é importante? O que ela vai trazer de ganho para nós, né, na compreensão, na hora de montar os itinerários formativos? Em relação à competência pessoal, o aprender a ser, ele está ligado a essa competência pessoal. Né? Competência pessoal, pensando, né, no ser humano global, integral. Nesse ser humano, pensem bem, essa competência pessoal, ela já está ligada ao aspecto atitudinal. Né? Então, o ganho que teremos, né, ao montar o itinerário formativo, se nós atrelarmos o conhecimento dos 4 pilares. Eu acho que é válido para uma reflexão, uma discussão, que nós vamos trabalhar também com o interesse, com o potencial dos nossos alunos. Alguém quer complementar? Passo a palavra. Queria agradecer o privilégio de ouvi-la, Rogata. É sempre muito bom e sempre muito produtivo. Muito obrigada. Então, pensando em tudo isso que a Rogata trouxe, pensando nessa articulação entre o aprender a conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver, que eu digo sempre que é o mais urgente, é o que mais grita, é o que salta, né? Nesse momento, a gente articula isso às questões da ciência da natureza, lembrando que em todas, mas com muito privilégio, nós, da ciência da natureza, temos a questão da investigação científica, a questão que envolve os procedimentos como algo muito, muito presente, né? Como algo muito possível dentro da área da ciência da natureza. Então, articular esses pilares da educação com a questão de identificar problemas, de formular hipóteses, de pesquisar, de argumentar, de levantar dados, né? De utilizar instrumentos de medida, de realizar atividades experimentais, usando as diferentes linguagens que a ID também nos trouxe, isso é algo muito importante, isso é algo muito necessário, e é por esse motivo, é por isso que esse itinerário foi construído. Pensando que também as questões ambientais trazem diferentes cenários e que elas contemplam muitas necessidades. Então, justifica-se aqui o porquê desse itinerário. Próximo, por favor. E também falou de perfil de egresso. E perfil de egresso é
quando esse menino sair do ensino médio, o que eu espero que ele leve? Como é que eu espero que ele saia? Talvez uma definição utópica, mas eu tenho certeza que nós estamos aqui porque acreditamos nisso. Muito mais do que utopia, é pela esperança, do verbo esperançar. Então, nós esperamos que esse menino saia do ensino médio capaz de analisar, de compreender, de interpretar o mundo de uma maneira contextualizada. E também com possibilidades de transformá-lo, com base, sim, nos aportes teóricos, mas também com os argumentos, com a atuação, com o posicionamento crítico com relação aos temas da ciência, da tecnologia e, essencialmente, aqueles que estão aplicados à vida pessoal e à vida coletiva. Impossível, colegas, impossível não relacionar a tudo que nós vivemos neste exato momento. Impossível não relacionar a necessidade do posicionamento crítico, de entender o que é ciência, de entender a tecnologia, de entender as questões da vida pessoal, mas também da vida coletiva. Então, espera-se que esse menino saia do ensino médio com essas condições. Muito longe, talvez, porque, olha, confesso a vocês que eu, professora, estou também nesse caminho, estou também nesse processo, aprendendo e buscando tudo isso. Mas é óbvio, queremos que esse ensino médio seja uma oportunidade para que ele faça esse exercício. Próximo slide. Temos aqui as competências gerais. Essas competências gerais são competências que, como foi informado para vocês, inclusive no material que foi disponibilizado lá no grupo, são competências que eu consigo, por exemplo, buscar na própria BNCC, mas a nossa base, né, o nosso objeto de estudo é o currículo do ensino médio. Então, se eu for buscar essas questões, eu encontro na página 23 do currículo do ensino médio a questão das competências gerais. Nós, da ciência da natureza, pensamos em algumas, a 2, a 5, a 7 e a 10, que conversam diretamente com esse tema, onde a 2 vai falar dessa questão da possibilidade de pensar numa curiosidade intelectual, na questão de testar as hipóteses, de formular, de refutar em algumas situações, ou então confirmá-las. Na 5, nós trouxemos porque entendemos que é uma possibilidade de trazer as questões da tecnologia, trazer as questões do mundo digital, para que esse aluno tenha o exercício do protagonismo e também a autonomia. Na 7, pensamos na questão da argumentação, porque nós percebemos o quanto se ganha quando se argumenta, o quanto é maravilhoso você ser surpreendido por um aluno que te traz um argumento que às vezes até te dá uma balançada, mas você fala, meu, olha que bacana, olha o que esse menino está falando. A gente ganha a aula quando esse aluno traz um argumento a partir disso. E para argumentar, eu não posso ficar no porquê sim, porquê não. Eu preciso sim formular, eu preciso negociar, eu preciso defender as minhas ideias. Você pode ou não concordar com elas, mas eu preciso ter um ponto de vista a partir de decisões, a partir de questões concretas que permitam defender o meu posicionamento. E esse posicionamento sendo ético com relação ao cuidado consigo e também com os outros. Na 10ª competência, nós também entendemos que quando se fala em agir de maneira pessoal e coletiva, é uma questão que colabora para que a gente tenha os princípios éticos e democráticos, inclusive os sustentáveis e solidários, também presentes. Mas elas todas estão lá na página 23 do currículo, como eu mencionei. Vamos para o próximo, por gentileza. No próximo slide, a gente tem as competências, a competência da formação geral básica. E o que é essa competência geral básica? Aqui, a gente tem o exemplo de um texto autoral, um texto que nós construímos juntas, mas eu tenho que pensar que, a partir, no currículo especificamente, no currículo paulista do ensino médio, das páginas 219 até a página 230, eu tenho possibilidades de pensar nisso. E aí eu entendo que, quando se fala nessa competência da formação geral básica, é pensar que essa escola, esse ensino médio, precisa valorizar essa diversidade de ensino, precisa priorizar o trabalho colaborativo, com propósito, precisa considerar as escolhas
desses jovens respeitar as potencialidades e as dificuldades, né? Precisa estimular esse protagonismo juvenil, precisa promover essa educação integral e, principalmente, precisa de um jovem que proponha soluções. Que soluções? Soluções para o problema que eu vivo, para o lugar em que eu estou, para a minha escola, para o meu bairro, para a minha sala de aula, para a minha casa, e soluções alicerçadas no conhecimento, na inovação, no respeito, na ética e nos desafios contemporâneos pessoais e também comunitários. Próximo. Marinete, a professora Kátia, ela pergunta se os itinerários podem ser interligados, como, por exemplo, ciências da natureza e ciências humanas. Nesse momento inicial, já podemos pensar na elaboração desse tipo de itinerário? Professora Kátia, bem-vinda. Muito bom tê-la conosco, assim como todos os outros. Professora Kátia, para quem não conhece, é uma das nossas grandes colaboradoras, soma ao time, né, que tem se debruçado para o estudo do ensino médio. E aí, Kátia, eu penso realmente que é uma questão que a gente precisa pensar bastante. Por quê? Porque quando a gente fala de um itinerário integrado com a questão das ciências da natureza e as ciências humanas, nós temos que lembrar também algumas questões burocráticas, não pela essência das habilidades. Então, eu até posso contemplar habilidades que vão além das ciências da natureza. Mas se eu trago esse componente, eu preciso, então, pensar numa articulação, inclusive, em atribuições. Existem questões legais onde, quando eu atribuo, né, uma questão do itinerário, depois a supervisora Ângela pode até completar, eu preciso pensar no componente. Então, se eu tenho um itinerário que tem a biologia e a história, eu preciso pensar em como é que essa atribuição vai ser feita, porque a ideia do itinerário é dar essa autonomia do aluno, contemplar aquilo que realmente ele traz, sem obrigá-lo a ficar mais tempo na escola, mas garantindo também aos professores essa questão do número de aulas, exatamente sem prejuízo para nenhum deles. Então, pode sim ser uma possibilidade, mas eu entendo que é uma possibilidade que tem que ser estudada nos seus mínimos detalhes para que todos sejam contemplados. Ok? O próximo slide traz aí os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E para nós, professores de Ciências da Natureza, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, esse tema é novo? Escrevam aqui para mim, por favor, no chat. É um tema novo? Nós já ouvimos falar sobre isso? Nós já trabalhamos isso com os nossos alunos? Nós já estudamos alguma coisa? Isso já foi tema de alguma aula nossa no ensino médio? Ou é um tema totalmente novo? E aí, professores, a gente sabe que o silêncio ele é meio perigoso, né? Ou está tudo muito bom, ou talvez não esteja tão bom assim. Mas estamos construindo juntos. Tragam as suas impressões. É novo essa questão, é nova essa questão, né? É novo esse tema, objetos de desenvolvimento sustentável? Vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Sim, estamos ouvindo. Perfeito. Oi, boa tarde. Boa tarde. Esse assunto é um assunto do caderno do aluno de ciências, do 9º ano. Em 2019, quando eu trabalhei, veio esse tema. Legal, professora. Muito, muito bacana você ter trazido isso para nós. E olha a riqueza de lembrar que quando a professora Eliette, né, a professora Eliette falou, eu trabalhei isso com os meus alunos lá no 9º ano. E é por isso que nós estamos conversando aqui a área, por isso que nós, que somos professores de ciências, de química, de física, de biologia, estamos aqui. Porque, na verdade, esse aluno, ele continua.
esse trabalho que a professora Eliette fez lá no 9º ano, ele vai ter as suas consequências desdobradas aí no 1º ano. Então, é muito importante a gente pensar que esse trabalho, ele vem numa crescente, que os itinerários também possibilitam o desenvolvimento de uma sequência didática. E aí nós trouxemos alguns objetivos de desenvolvimento sustentável, são 17, eles fazem parte da agenda de 2030, estão aqui alguns apresentados, queria chamar a atenção de vocês apenas de alguns, né? Aqui queria chamar a atenção do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 6, que é a questão da água e saneamento, né? E no outro slide, por favor, Lu, queria chamar a atenção de um outro objetivo, que é a questão que vai trazer a possibilidade de pensar na ação contra a mudança global do clima. São vários, nós elencamos alguns aqui, não vou ler, né, por questão até de otimizar o tempo, mas só para a gente pensar dessa possibilidade. Vamos para o próximo. E aqui, no próximo slide, de uma maneira um pouco mais direta, a gente tem um texto imagético, né? Nós temos esses 17 objetivos apresentados, que facilmente na internet a gente também consegue encontrá-los. Próximo. O itinerário, como a Aide também disse, traz temas transversais contemporâneos, ou melhor, temas contemporâneos transversais. E como vocês observam aqui, todos esses temas conversam com o nosso itinerário. Destaco, por exemplo, a questão da educação ambiental, mas quando eu falo de água, será que eu falo de educação ambiental? Será que eu falo de educação alimentar? Será que eu falo de desenvolvimento sustentável? Será que eu falo de família? Será que eu falo de educação e consumo? Será que eu falo de educação financeira? Será que eu falo de redução de riscos e desastres? Percebam que falar de água é a possibilidade de amarrar todas essas temáticas. Vamos, então, caminhar para o próximo. E aí, no próximo, de uma maneira um pouco mais direta, nós temos o exemplo dessas unidades. Lá atrás, nós vimos que seria possível construir vários, exatamente 6. E por que 6? Porque são distribuídos 2 na 2ª série e 4, que são o aprofundamento desses 2 lá na 3ª série. Então, como título da primeira unidade, nós trouxemos assim: a água é a mesma desde que o mundo é mundo? Será que é? Vamos então pensar nesse título, que talvez já dê uma boa discussão. O que se pretende que o aluno aprenda aqui? Basicamente, os ciclos biogeoquímicos, né? E aí a gente percebe que é uma unidade curricular onde os 3 componentes estão contemplados. Na biologia, especificamente, trataríamos da questão dos ciclos biogeoquímicos. Na física, trataríamos da questão, por exemplo, do aquecimento global. Na química, a questão das soluções e das concentrações. Próximo, por favor. Então, na 2ª unidade, nós intitulamos Gerando Energia. E qual é a descrição, né? O que o aluno vai aprender nessa trilha? Principalmente a questão que envolve a geração dessa energia, o consumo dessa energia, a energia elétrica, inclusive, mas água e energia elétrica tem a ver? O que tem a ver? Até que ponto tem a ver? De que forma que características geográficas e ambientais interferem, por exemplo, nessas questões de produção de resíduos, de impactos socioambientais? O que nós poderíamos trabalhar na biologia? As alternativas para a produção de energia. Na física, os geradores e receptores elétricos. Na química, a termoquímica e tudo que compõe a ela. Na 3ª unidade, por gentileza, Lu. Chamamos de quero água de beber. Como assim quero água de beber? A água não é sempre de beber? Será que é água de beber? Se não for de beber, de que outra água que eu estou falando? O que se pretende que o aluno aprenda, né, nessa questão? O que se pretende discutir? Se pretende discutir, inclusive, ciclos da matéria, transformações de energia. Se pretende discutir a investigação dos próprios ecossistemas. Na biologia, poderíamos trabalhar os impactos da intervenção humana. Na física, a questão, por exemplo, das potências de rendimento, dos impactos das máquinas
térmicas, na química, uma aprofundação dos ciclos biogeoquímicos voltados aí, por exemplo, para a questão das reações químicas que acontecem dentro desses ciclos biogeoquímicos. Na quarta unidade, por gentileza, Lu, nós trouxemos uma temática que a água sumiu. E eu com isso? Sumiu. Eu abro a minha torneira e tem água. Então, tá tranquilo? Tá tranquilo para quem? Tá tranquilo até que ponto? Como é que nós falamos uma questão mundial onde as pessoas não têm água para lavar a mão? É uma questão de saúde e as pessoas não têm. Tudo bem que na minha casa tenha, mas será que em todos os lugares tem? Tem até que ponto? E por que não tem? Então, aqui a possibilidade de trabalhar a questão que é muito própria, né? Que é pensar um pouco de como é que esse conhecimento tecnológico e científico está implicado exatamente no mundo, né? Pensar também nos diferentes contextos e a utilização da mídia. Portanto, nessa unidade, seria também uma forma de propagar esse conhecimento. Como conhecimento, como possibilidade de objetos de conhecimento, a gente traz na química, na física e na biologia a divulgação e a comunicação dos resultados. Como se divulga esses resultados que vêm sendo feitos, ou melhor, que vêm sendo produzidos, né, nesses itinerários? Na Feira de Ciência, nas Olimpíadas, nos canais digitais, no jornal, no rádio, em várias outras formas, nos debates que nós construímos na escola. Será que aqui não seria a possibilidade de usar essas TEDx para construir os podcasts que vão levar a informação para essa comunidade, para pensar que essa água sumiu, por que sumiu, e se sumiu, o que é que nós podemos fazer a partir dela? Próximo, por gentileza. Nós, então, intitulamos... Acho que está repetido, Lu. Mais um, por favor. Isso, o quinto, né? Mandando bem. Você sabia? Sabia do quê? O que é mandar bem? Mandar bem é fazer toda essa produção circular. E aí, esses alunos seriam, então, divulgadores de tudo isso, mas trabalhando os conhecimentos específicos a partir de leitura, de interpretação de temas voltados para as ciências da natureza e suas tecnologias, com fontes confiáveis. Que fonte confiável? Será que eu posso travar um diálogo, um debate a partir dos dados do Facebook? Até posso, mas até onde? Até onde que eu chamo isso de dado confiável? Então, seriam dados estatísticos, gráficos, tabelas, infográficos, textos de divulgação científica, as próprias mídias que estão presentes em todos os componentes das ciências da natureza. E aí, para finalizar, uma proposta para uma sexta unidade, onde nós chamamos Fazendo Ciência Aqui e Agora. Quem faz ciência? Será que é o cara do laboratório de avental? Ou será que eu posso fazer ciência? Será que eu posso fazer ciência na escola? Será que eu posso pensar no que é ser alguém que produz ciência dentro da realidade que eu vivo? Será que eu preciso chegar na faculdade? Então, seria uma possibilidade para discutir com os nossos alunos, porque é uma unidade que traz a possibilidade de tratar a questão do saneamento, da energia elétrica, das telecomunicações, da cobertura vacinal, que é sim temática, né? É sim proposta do nosso currículo, das habilidades que são aí desenvolvidas por nós. E, nesse sentido, a biologia poderia pensar na questão da saúde individual e coletiva, a física na questão das usinas hidrelétricas, e aí pensando se essa água realmente é de mais, ou se essa água realmente é de menos, onde que eu tenho água de mais, onde eu tenho água de menos, e a química poderia também pensar nessa questão do tratamento da água, do esgoto, e tudo que compõe toda essa narrativa. Então, é só um exemplo, né, que não precisa ser seguido, é óbvio, mas é uma possibilidade para que nós pensemos nessa construção desses itinerários. Quero muito agradecer a participação de todos vocês, agradecer a parceria de todos os meus colegas da diretoria, me colocar à disposição permanente para o diálogo pedagógico e dizer que o assunto não se esgota aqui, mas que nós estamos sempre à disposição para continuar aprendendo e discutindo sobre as questões que envolvem a educação e, especificamente nesse momento, a questão dos itinerários formativos. Passo a palavra, colegas.
Eu não tô forçando. Ninguém se pronuncia? Primeiro você, Ângela. Ah, é? Pode ser? Bom, então, espero que nós tenhamos, de fato, contribuído. Talvez seja só vocês sentiram só o cheirinho e o tempero, né? Mas o prato principal, vocês vão perceber esse produto quando vocês, literalmente, colocarem a mão na massa. Acima de tudo, como eu disse, quero que vocês se sintam seguros por poder contar conosco, de forma articulada, individual, como vocês preferirem. Estamos tentando abrir mais canais ainda de comunicação com vocês, será comunicado, e como nós dissemos, né, tudo, o novo, por um lado, é bom. Aquela professora que está chegando, como a Marinete se referiu, ela chegou no melhor momento, porque não pegou o anterior. Então, o novo nos causa, eu repito, né, retomo, o espanto e até a resistência, eu não sei fazer, eu não entendi nada, a gente pensa que não, mas mergulhando lá nos materiais, vocês perceberão que vocês terão, sim, subsídio suficiente para vocês poderem não só fazer esse exercício do questionário, mas daqui para frente, para nós construirmos outras possibilidades para os nossos estudantes, até porque essa reforma, do ensino médio, ela retrata Ângela, você caiu? Talvez sim, Dê, se você então quiser aproveitar para continuar, por gentileza. Agradeço demais o convite de ter participado, gostei demais de ter participado com vocês. Eu vou falar em nome da Lilian também, que a conexão dela caiu, ela não conseguiu voltar, a minha companheira de trabalho, tá bom? Muito obrigada, professores, e contem conosco também de língua portuguesa, anos finais, ensino médio, tá bom? Estamos à disposição de vocês. E parabéns pelo trabalho, Marinete, meninas, parabéns, viu? Obrigada. Acho que a Ângela voltou, se ela quiser finalizar, por gentileza, Ângela. Desculpem, realmente, eu caí, tropecei e levei um tombo aqui, porque não volta de jeito nenhum. Só para encerrar, então, eu agradeço a essa equipe literalmente maravilhosa, que não mediu esforços para que nós hoje pudéssemos estar aqui com vocês. Eu vi alguns participantes que eu conheço, tenho um carinho ainda, tenho por todos, por isso nós estamos aqui, mas por conhecê-los, né? Não quero citar para não criar injustiça, mas fico feliz que estejam aqui participando nessa tarde. E temos muito a falar, mas teremos outros encontros. Uma boa tarde para vocês, que nós nos encontremos para conversar um pouco mais sobre esse novo ensino médio numa outra oportunidade. Até mais. Eu também gostaria de agradecer a participação de todos. Me coloco à disposição para sanar possíveis dúvidas que possam aparecer, haja vista que agora vocês vão colocar a mão na massa mesmo, né? E a gente construiu esse modelo como um exemplo, mas sabemos que das diferentes realidades das unidades escolares. Enquanto PCNP de Química e Física, eu já disponibilizei nos grupos o modelo, né, que foi recortado do formulário, né, com o passo a passo ali para a elaboração do itinerário, e eu espero que seja útil para vocês no exercício aí dessa atividade.
Muito obrigada a todos. Passo a palavra. Também agradeço a todos a participação e aos meus colegas que se empenharam para a organização dessa formação tão importante. Lembrando que, como a Marinete já comentou, todo professor de ciências é de biologia e de biologia é de ciência. Não tem como, né? As nossas disciplinas, elas conversam e a contribuição, ela acontece naturalmente. Nossas habilidades estão encadeadas, então é extremamente importante que nós, do ensino fundamental, estejamos engajados nessa formação também. Muito obrigada pela oportunidade, até uma próxima. Eu gostaria de agradecer também o convite, né, para contribuir com o plantão. Muito obrigada, passo a palavra. Tchau, gente. Bom feriado a todos. Tchau, tchau. O Guto também como fala? Tem acúmulo, né? É só uma outra expressão, mas é melhor não. Tchau, tchau. Até mais.